Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura do nosso devocional está em Gênesis, o capítulo 25, versículo 24 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo e todo como vestido cabeludo. Por isso chamou-se o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu agrado. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou pronto, a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E esse comeu e bebeu. E levantou-se e foi assim, e desprezou Esaú a sua primogenitura. Existem algumas coisas na nossa vida que realmente impedem as nossas bênçãos diante de Deus. Existem algumas coisas que nós fazemos que elas atrapalham nós sermos abençoados, ou pelo menos desfrutar das bênçãos que nós recebemos de Deus. Eu quero falar hoje sobre o que Esaú fez e que às vezes muitos de nós cristãos no tempo atual fazemos também. A Bíblia diz que Isaque, o patriarca, filho de Abraão, Isaque foi filho único de sua mãe, e ele era filho de uma promessa de Deus. Quando Isaque nasceu, os seus pais eram avançados de idade. Abraão tinha cerca de 100 anos e Sara tinha cerca de 90 anos de idade. Era um milagre o nascimento de Isaque, mesmo para aquela época. Quando ele se casa com Rebeca, ele tem mais ou menos o mesmo problema que teve a constituição da família do seu pai, porque Rebeca também era estéril. E quando ela veio a conceber, a engravidar, Isaque já tinha a idade de 60 anos e Deus, ele fala através da sua palavra algo extraordinário da concepção daquelas crianças. Dentro do ventre de Rebeca tinha 2 filhos. Era uma gestação de gêmeos. E Deus falou com ela, não falou com Isaque, ele falou com a mãe e disse para ela: dentro de ti tem 2 nações, tem 2 filhos sendo gerados aí. E o mais velho servirá o mais novo. Segundo a tradição dos povos antigos, o filho mais velho, chamado de primogênito, ele herdaria a maior parte dos bens. Ele herdaria a responsabilidade de cuidar dos seus pais na velhice. Ele herdaria a responsabilidade de continuar a geração e a história daquela família. O segundo filho e os outros filhos eram filhos, mas não eram tão importantes. A porção de herança era menor. O reconhecimento, o valor era menor. E algumas pessoas, ou todas as pessoas, davam um valor muito grande a essa situação de primogenitura. Vamos transformar então num raciocínio. Ser primogênito, ter nascido primeiro numa casa, era uma bênção extraordinária de Deus na vida de alguém.
Só o repartir da herança já definia que nascer primeiro, ser primogênito, era uma atitude de ser ricamente abençoado. Olha bem, Esaú era o preferido do pai, porque o pai pegava essa tradição e esse costume e arrisca, e Esaú nasceu primeiro. Uma curiosidade, algumas pessoas não acreditam nisso, mas eu acredito. Francamente, se a Bíblia diz, eu não tenho dúvida da verdade. A Bíblia diz que quando Rebeca foi dar à luz aos seus filhos, Esaú nasceu primeiro. E aquele menino já nasceu peludo, já nasceu com muito pelo no corpo. Por isso o seu nome é Esaú, que dá a ideia que ele tinha muito pelo. Logo em seguida ao nascimento de Esaú, uma coisa extraordinária aconteceu. Nasceu o outro menino, que foi chamado de Jacó. Por que ele foi chamado de Jacó? Ele foi chamado de Jacó porque a Bíblia diz que ele nasceu imediatamente após Esaú, com uma peculiaridade. Diz que ele nasceu agarrado ao calcanhar, segurando o pé do seu irmão primogênito que nasceu primeiro. Daria para entender que mesmo sem consciência, porque dois bebês nascendo não tinham consciência, mas Jacó já lutava pela primogenitura. Jacó lhe dava um valor inestimável àquela tradição e àquele costume do povo, dos povos antigos. A Bíblia diz que Esaú nasceu e Jacó nasceu pegado nos pés dele. Porém, Esaú era o primogênito. Ele nasceu primeiro. Mas você se lembra da palavra que Deus disse à mãe dos meninos enquanto ela estava grávida? Deus disse que o mais velho seria menor do que o mais novo. Deus é Deus quebrador de paradigmas e de muitas tradições. Deus faz as coisas como Ele quer fazer. E às vezes o que Deus quer fazer não está aplicado a regras humanas. Às vezes nós queremos que Deus haja do nosso jeito, nós queremos estabelecer um parâmetro para a ação de Deus. Às vezes nós queremos um milagre, queremos estabelecer como Deus fará um milagre na nossa vida. Mas Deus não obedece muito às nossas regras, não. Nós é que precisamos obedecer às regras de Deus. Um dia Jacó faz uma sopa, um guisado, uma sopa de lentilhas, e Esaú chega cansado do campo. Ele foi caçar e não pegou nada, e ele voltou e estava muito cansado. Quando ele chega a casa, ele pede a Jacó um pouco daquela sopa, e Jacó faz uma proposta para ele: eu te dou a sopa em troca do teu direito de primogenitura. E ele então, exagerado como muitos são, desesperado como muitos cristãos são, ele diz o seguinte: o que me adianta direito de primogenitura se eu morrer de fome? Logicamente que ele não ia morrer de fome, mas às vezes nós agimos no extremo assim, né? No extremo do pessimismo. E Jacó fechou um acordo com Esaú e falou: então jura-me que o direito é meu. E ele jurou. Só que tem um negócio. Deus velou pela palavra e Deus vela pela nossa palavra, aqui que nós falamos. Palavra de crente, ela tem que valer mais do que papel de cartório. Palavra de crente, ela tem que valer mais do que documento reconhecido firme em cartório, porque e tudo que nós falamos é falado diante os ouvidos e os olhos de Deus. Eu vejo tanto crente engolir o que conversa, desfalar o que falou. Eu quero falar uma coisa para vocês. Isso não pode acontecer. Nós precisamos pensar muito para falar, porque a nossa palavra ela vai ter um peso diante dos olhos de Deus. Jacó comprou o direito de primogenitura. Esaú não foi abençoado, porque Esaú não dava valor à bênção de Deus. Quantos de nós que não damos valor às bênçãos de Deus? O Salmo 103 fala assim, para nossa alma não esquecer nenhum dos benefícios de Deus. E como nós esquecemos os benefícios de Deus? Nós temos a capacidade de ver o que não existe, mas também de não enxergar o que está diante dos nossos olhos. Reclamamos por uma bênção que não temos, mas esquecemos de agradecer por todas as bênçãos que recebemos de Deus. Esaú perdeu a bênção porque ele não dava valor na bênção. Ele não conseguia enxergar o tamanho da bênção que Deus havia colocado na vida dele.
No entanto, Jacó, antes de nascer, já lutava por essa bênção e valorizava e estimava ao máximo a bênção de Deus na sua vida. E Jacó se tornou primogênito. Jacó, ele herdou as bênçãos mais importantes do seu pai Isaque. E a história continua, não é com Esaú, a história continua com Jacó, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esaú foi excluído, sabe por quê? Porque ele não deu valor à bênção que era dele por direito. Seja grato, meu irmão. Seja grata, meu irmão. Se você hoje está lastimando porque está doente, se você hoje está lastimando porque Deus não te respondeu a oração e você está passando por uma dor, por algum trauma, algum problema, confusão dentro do lar, crise financeira, você tem algo que vale muito mais que isso. Você recebeu salvação de Jesus Cristo quando recebeu como Salvador. Você tem direito de entrar na vida eterna e está reclamando e murmurando de coisas banais e passageiras dessa vida. Se você começar a dar glória a Deus pelo que Ele te deu, certamente que Ele te dará mais. Certamente se você começar a reconhecer os benefícios de Deus na tua vida, a entender e valorizar as bênçãos que Deus já fez em você, Ele fará bênçãos maiores acontecerem. Se você glorificar a Deus pela tua vida, certamente que Ele cura você dessa doença que te assola. Se você começar agradecer a Deus, reconhecendo o que Ele fez na tua vida, certamente Ele te cura essa depressão que te oprime, Ele cura esse câncer que está te matando, Ele cura as dores e enfermidades que estão no teu corpo. Por quê? Porque a tua alma estará bem diante de Deus. Você consegue enxergar as bênçãos? Você consegue enxergar os grandes benefícios que Deus tem feito a você, a tua casa e a tua família? Ou você só consegue ver as dificuldades e os desafios que você tem à sua frente? Eu quero te falar uma coisa. É impossível servir a Deus sem ter dificuldades. Ele disse que nesse mundo passaremos aflições. Ele nunca prometeu que seria diferente. Mas nós temos motivo de sobra de dar glória a Deus, agora e sempre. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.